A Polícia Federal deflagrou busca e apreensão contra Bolsonaro e vários outros alvos. Valdemar Costa Neto, General Augusto Heleno, Walter Braga Neto, teve até prisão decretada. Essa é a segunda busca e apreensão contra Bolsonaro, indicando que a denúncia e também a prisão do ex-presidente estão muito perto, porque até o passaporte de Bolsonaro foi apreendido, mostrando que há um temor que Bolsonaro fuja do país. Um ponto importante dessa operação é que ela foi guiada pela delação premiada de Mauro Cid. Cid guiou todos os agentes para dentro da organização que Bolsonaro comandava. E essa operação mostra a interconexão de vários inquéritos envolvendo Bolsonaro. Você gostou dessa busca e apreensão? Coloque nos comentários se você aprovou. Se você curtiu, deixa o like. E a prisão de Bolsonaro tá cada vez mais perto? Então se inscreva também no canal. Essa operação da Polícia Federal aconteceu hoje pela manhã. Bolsonaro foi acordado pelo toque-toque-toque dos agentes fortões da Polícia Federal. Carlos deve ter aberto a porta e falou assim: nossa, é um déjà vu? Não sabemos se foi igual à operação contra o Carlos Jordi, que colocaram um cano de pistola na cara dele, segundo as palavras do próprio deputado. Não sei se Bolsonaro foi acordado com cano de pistola na cara, na boca, nós não sabemos disso. O que sabemos é que houve busca e apreensão em Angra dos Reis, também contra o Valdemar Costa Neto, contra o General Augusto Heleno, contra Anderson Torres, a lista ela é muito grande, contra Walter Braga Neto, que eu falei que sofreria busca e apreensão. Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, foi preso. O segurança Marcelo Câmara de Bolsonaro também foi preso. E o Almir Garnier, que foi, almirante da Marinha, também sofreu busca e apreensão. A ordem foi muito, mas muito grande, pessoal. A ação foi muito grande. E no despacho que autorizou a operação da Polícia Federal, foi apontado lá que havia uma organização criminosa que tinha como objetivo atacar o Estado Democrático de Direito, meu nariz está até escorrendo, atacar também, dar um golpe de Estado com objetivos políticos. E aquilo que nós estamos falando, Bolsonaro era chefe de uma organização criminosa e essa vai ser a denúncia apresentada contra ele. Essa ação já era esperada. Na semana passada, o Ricardo Noblat, colunista do Metrópolis, cantou a bola. Falou, olha, a lista das operações da Polícia Federal está avançando. Bolsonaro, muito possivelmente, vai estar em uma dessas listas. Por quê? Com a operação de busca e apreensão contra o Carlos Jordi, vários bolsonaristas estavam com medo. E eles sabiam que poderiam ser os próximos alvos. Ninguém esperava que Bolsonaro fosse ser o alvo seguinte da operação da Polícia Federal. Eu falei pra vocês no dia da busca e apreensão contra o Carlos Jordi que o Walter Braga Neto seria um alvo. E ele foi. Agora, 33 alvos é muita gente, porque a Polícia Federal começou a avançar para cima dos mentores intelectuais e financiadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E Bolsonaro, com toda certeza, não estava esperando essa visita. Mas já era uma ação completamente esperada contra o ex-presidente. E o Abraham Weintraub, que vocês debocharam tanto do Weintraub, estava certo, porque Felipe Martins acabou sendo preso. E Braga Neto e o Augusto Heleno, que ele cantou a bola que seriam presos, também acabaram tendo aí problemas. O que é interessante é que essa operação da Polícia Federal aconteceu um dia depois daquele fiasco, a primeira humilhação pública de Bolsonaro no ano de 2024. Porque Bolsonaro tinha que prestar um depoimento à Polícia Federal por ter cutucado uma baleia. Ele ia prestar o depoimento em São Sebastião. Começou a chamar os seus apoiadores, os manifestantes para irem lá. A polícia adiou o depoimento. Mas mesmo assim ele manteve o ato. Vamos lá, fez um comício. Um comício que ele, num delírio grande, de grandeza, começou a falar que teria 20 mil pessoas. Numa quarta-feira, tinha lá 200, se muito 200. Ah, mas parecia muita gente. Claro, São Sebastião é apertado, uma cidade pequena. Então poucas pessoas parece ali que é uma multidão. Mas foi um gesto de fraqueza. Bolsonaro quis intimidar o judiciário, não conseguiu, se mostrou fraco e no dia seguinte, poucos agentes da Polícia Federal
conseguiram intimidar Bolsonaro. Bolsonaro levou centenas de pessoas e não intimidou o judiciário. O judiciário, com o cabo e o soldado, foram lá e intimidaram Bolsonaro, e a gente não sabe se com um cano na boca ou não, ou na cara, né? Como foi feito com o Carlos Jordi. Mentira, o Carlos Jordi não foi acordado com um cano de pistola. Isso ele estava sonhando, né? Isso ele estava sonhando. Mas não vamos entrar em sonhos umedecidos de Carlos Jordi. Um ponto interessante foi que o Alexandre de Moraes pediu a apreensão do passaporte. Bolsonaro tem 24 horas para entregar o passaporte. Essa é uma mudança de postura com relação à primeira busca e apreensão por conta do certificado de imunização. Naquela época, a Polícia Federal solicitou a apreensão do passaporte de Bolsonaro, mas o Alexandre de Moraes negou, falou que não seria necessário. No final do ano, em dezembro, o Bolsonaro teve que passar pela humilhação de falar para o Alexandre de Moraes que ele iria viajar para a Argentina para a posse do Javier Milei. Porque Bolsonaro poderia ser visto ali, poderia ser interpretado como uma tentativa de fuga. A gente sabe que Bolsonaro pensa nessa fuga, é a única chance dele escapar da prisão. E a Polícia Federal monitora Bolsonaro desde aquela época, porque sim, a PF acredita na possibilidade de Bolsonaro fugir. E agora, com o passaporte apreendido, não existe mais essa possibilidade de fuga. Isso mostra algumas coisas. O primeiro passo é que a denúncia contra Bolsonaro está chegando cada vez mais perto. E a prisão, idem, porque o cerco está completamente se fechando. E é interessante que essas operações só saíram porque o Augusto Aras já não é mais o PGR. Eu falei pra vocês, as operações contra Bolsonaro precisariam de Paulo Gonet ser definido como PGR e tudo seria liberado. Outro ponto muito importante é que além da prisão do Felipe Martins, o próprio Bolsonaro confirmou ao Igor Gadelha do Metrópolis que o celular do Tércio Arnold foi apreendido. Quem é Tércio Arnold? É um integrante do Gabinete do Ódio. Felipe Martins também era um integrante do Gabinete do Ódio. Então, nessa operação que investigava, ou que investiga, a existência de uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto para dar um golpe de Estado, um integrante do Gabinete do Ódio acabou sendo tendo o celular apreendido. O Felipe Martins foi preso porque ele, segundo as delações do Mauro Cid, ele teria apresentado a minuta golpista do Anderson Torres para o Bolsonaro. Por isso que ele foi preso. Mas o Tércio Arnold é alguém ligado a um Gabinete do Ódio. Então isso mostra, pessoal, alguns pontos. Que aquilo que nós estamos falando desde o início vai se concretizar. Bolsonaro vai ser preso por chefiar uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto que tinha o objetivo de atacar as instituições. Por quê? Porque os integrantes dessa organização, eles atuavam em vários núcleos. Se você tem agentes do Gabinete do Ódio sendo acossados pela Polícia Federal numa operação que mira o 8 de janeiro, é porque os inquéritos estão correlacionados ou interligados. E o inquérito da BIM Paralela também vai fazer parte disso no futuro. Porque a BIM Paralela, com toda certeza, fornecia informações para o Carlos Bolsonaro para municiar as milícias digitais. Tércio Arnold e Felipe Martins fazem parte do inquérito das milícias digitais e agora eles estão conectados também com os atos antidemocráticos. Um ponto também destacável foi a busca e apreensão contra o Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, presidente do PL. E ele teve busca e apreensão na casa dele. Uma ação completamente acertada. Porque o Valdemar Costa Neto, enquanto presidente do PL, é responsável pelo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro está afiliado ao partido. Se o Bolsonaro está afiliado a um partido, ele é um agente político. E em 2022, o Valdemar Costa Neto fez aquela papagaiada de querer recorrer, anular uma quantidade de votos de Bolsonaro, colocando em dúvida todo o processo de votação. Ele tomou uma multa milionária naquela época. Mas Valdemar Costa Neto também tem um papel, porque o comitê de campanha de Bolsonaro, que era a responsabilidade dele e do PL, foi usado pelo Walter Braga Neto para se comunicar com os integrantes, com lideranças que estavam fazendo lá os acampamentos no QG do Exército em Brasília. Por isso que eu falei para vocês, Walter Braga Neto vai ser alvo de busca e apreensão. E foi. E mesmo depois de meses da derrota, Bolsonaro continua questionando o resultado de Lula. Bolsonaro não é um cidadão comum. E também não é somente um ex-presidente, ele é filiado ao PL. E não somente filiado ao PL, ele é o presidente de honra do PL. Então quando ele fala em nome do partido. Ou o Valdemar Costa Neto manda ele calar a boca, ou o Valdemar Costa Neto é cúmplice, por isso que também precisa haver busca e apreensão. E também aconteceu aquilo que nós falávamos a respeito da delação de Mauro Cid.
Quem achava que a delação de Mauro Cid seria um batom na cueca para jogar Bolsonaro na prisão, estava errado. E nós criticamos muito aqueles que criticaram a delação do Mauro Cid justamente por esse ponto. A delação do Mauro Cid não apresenta nada. Cara, para de ser pastel, você não entendeu nada. A delação de Mauro Cid foi um guia para dentro da organização criminosa comandada por Bolsonaro. Ela foi um guia mostrando quem eram cada um dos agentes. Tanto que, se não fosse essa delação do Mauro Cid, essa operação policial não sairia. E 4 pessoas citadas pelo Mauro Cid na delação foram ou sofreram busca e apreensão até prisão. Felipe Martins, o Walter Braga Neto, o Anderson Torres e o Almir Garnier. Todos eles acabaram sendo alvos da Polícia Federal, cada um à sua maneira. Então a delação de Mauro Cid sim contribuiu, sim ajudou, aí não apresentou provas, aquela bobagem toda que um monte de gente ignorante, até juristas falaram. Até juristas criticaram a delação de Mauro Cid por conta disso. Todos eles errados, ignorantes. Por quê? Porque não conseguem entender o motivo da prisão de Bolsonaro. Bolsonaro vai ser preso por chefiar uma organização criminosa. Ponto.